Um tema fundamental para os sindicatos, em especial para o nosso sindicato ANTE, é a democracia sindical. E um tema fundamental para os partidos de esquerda e para uma boa parte da população brasileira hoje é a manutenção da democracia, a defesa da democracia contra o fascismo. Mas nós temos de prestar bastante atenção, primeiro porque nós precisamos saber que democracia nós estamos defendendo e contra quem nós estamos defendendo essa democracia. Nós vivemos sob o predomínio do capital e do capitalismo no Brasil. Eu chamei a esse predomínio, na atualidade, de capital imperialismo, que é uma interconexão entre os Estados Unidos como potência hegemônica e dominante, mas interconectado com uma sequência de burguesias locais em vários locais do mundo, inclusive no Brasil, onde se construiu uma espécie de forma comum, não só de pensar, uma forma comum de política e uma forma comum de ideologizar. Não vou entrar em detalhes, porque essa é uma questão muito longa, mas vale lembrar que os Estados Unidos e a burguesia brasileira no pós-constituinte resolveram adotar a palavra democracia como se fosse deles, como se a institucionalidade resumisse a democracia. Ora, ao contrário, a atuação burguesa e a atuação dos Estados Unidos desconsideram largamente essa institucionalidade. Eu vou pegar um exemplo bem dramático nos Estados Unidos, que é os golpes de Estado, as invasões militares, sem nenhuma preocupação nem com direito internacional, nem com processo histórico e nada. Nós conhecemos a intervenção estadunidense no Chile, por exemplo, devastando o que era efetivamente um governo democrático. E essa prática vem sendo adotada pelas burguesias brasileiras para simplesmente definir que o seu papel no Estado brasileiro corresponde à democracia e que não corresponde à democracia que as grandes massas se manifestam. Ora, as grandes massas populares, elas não podem se organizar, por isso o ataque aos sindicatos, o ataque aos direitos, etc. Enquanto essa mesma burguesia vem, através de aparelhos privados de hegemonia, definindo as políticas públicas, participando diretamente dos ministérios e dos gabinetes e impondo de cima para baixo as suas determinações e as suas propostas. Isso quer dizer que nós vivemos num período em que a defesa da democracia tem de atacar resolutamente o grande capital e as grandes burguesias, porque são elas que estão eliminando os procedimentos efetivamente democráticos, que são quais? São a luta histórica dos povos pela construção da igualdade social. Essa é a grande luta da democracia, tentando nos circunscrever a um quadradinho legal que simplesmente não corresponde à atuação que eles fazem. Nós temos de saber que a nossa luta precisa ser, claro, a defesa das instituições. Eu não tenho dúvida disso. Eu não estou fazendo uma proposta meio aloprada. Eu estou querendo lembrar que a defesa das instituições, e em especial a das instituições que respondem às reivindicações populares, exigem luta para além das instituições. Exigem empurrar as instituições para o local do popular. Caso isso não ocorra, essas instituições são abocanhadas pelas burguesias e o papel delas passa a ser encolher a luta popular e a democracia. Reparem, nós estamos numa luta em que a definição do que a democracia está em jogo, para que, de fato, possamos ter um avanço frente ao fascismo, porque essa autocracia é a pavimentação do caminho para o fascismo. E somente as lutas nas ruas, na organização, na formação política, na comunicação e tudo isso coligado, podem, de fato, enfrentar essa redução da democracia ao seu ponto mínimo, a um ponto zero e, eventualmente, ao próprio fascismo.